de valor incalculável. O incêndio que levou um pedaço da nossa história oferece aos administradores a chance de recomeçar. Vamos ver. A velocidade com que as chamas consumiram o Museu Nacional comprova a fragilidade do prédio bicentenário. 6 horas de fogo intenso destruíram séculos de histórias e décadas de pesquisas. Quase todo acervo de valor incalculável virou cinza. É uma perda do passado, né? É uma perda da memória do Brasil. Isso afeta muito a identidade nacional. Múmias, fósseis, artes, documentos, móveis da família imperial, história que se mantinha relevante, esquecida pelo poder público. O fogo no museu, as chamas, né, que devoraram a ciência, que devoraram uma parte do nosso passado, eu acho que deve servir de motivação para uma reflexão sobre a importância do patrimônio histórico do país. Antes do incêndio, a mais antiga instituição científica e cultural do país já havia sucumbido diante do descaso. Ensaio para uma tragédia que poderia ter sido evitada. Essa questão de ventilação e a falta de portas corta-fogo, porque lá tinham vários salões se comunicando, é uma carência de uma revisão do projeto de combate a incêndio na instalação. Porque modernamente você cria compartimentos para que o fogo não progrida tão rapidamente. Muitas pessoas podem achar que seria inevitável um acidente como esse numa instalação tão antiga. É evitável, sim, não há dúvida quanto a isso. A gente tem tecnologia para evitar, porque quando começasse o incêndio, no primeiro minuto, ele sendo detectado, a resposta do sistema seria jogar água ou um gás inerte, um gás especial, naquela região específica. E aí, com 1 a 5 minutos, ele estaria extinto. Depois do acidente, um comitê formado pelos Ministérios da Educação e da Cultura, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai decidir onde e como vão ser investidos os 10 milhões de reais que o governo federal liberou para a reestruturação do Palácio. Agora, unidas por esses objetivos, as entidades tentam recuperar o museu. Mas será que isso é possível? Claro que não vai ser o museu de antigamente, isso está perdido, a memória está perdida. Mas eu acho que nós devemos olhar para as gerações futuras. Nós devemos a elas um novo Museu Nacional. Em maio deste ano, poucos dias antes de completar 200 anos, nossa equipe mostrou alguns dos problemas do Museu Nacional. Quem visitava o local não tinha acesso completo às instalações, já que alguns setores estavam interditados. Infiltrações, telhados quebrados. Parte do teto de um dos corredores já havia desabado e era escorado por andaimes. Fiações visíveis, tomadas, paredes e madeira degradadas. Em meio a peças e mobiliários bicentenários, as paredes descascadas mostram o contraste e a deterioração do patrimônio histórico. Na época, o diretor do museu já estimava que para restaurar e manter o patrimônio seriam necessários cerca de 300 milhões de reais. Nesse momento estamos com um grande problema de verbas. As gestões que nos antecederam vinham lutando e tentando chegar até o governo federal e que é extremamente difícil. Para esse especialista, prevenir é sempre a melhor opção e custa bem menos que remediar. Não existe material que não possa ser protegido, só que o custo realmente vai se elevando, até pela diversidade de materiais que eles têm lá. Algumas perdas são para sempre, mas outras que ainda podem ser restauradas ainda dependem de um projeto. Lá no Museu de Língua Portuguesa em São Paulo, foi algo para recuperar um pouco mais de 60 milhões de reais. E para a gente colocando para a nossa realidade de metros quadrados do tamanho do museu, a gente pode contar aí com algo de 200 milhões se fosse fazer uma recuperação. Mas só que o grau de destruição nossa aqui é muito mais devastador, né? Sejam quais forem os planos, o professor ressalta a necessidade da reconstrução de um novo Museu Nacional. Independentemente do valor, o Brasil tem que ter um Museu Nacional, né? Será agora a memória dos anos que virão, né? E que será cultivada pelas gerações futuras que eu espero tenham mais carinho com a sua memória, com a sua história e com a ciência que é desenvolvida nesse país.